Eu saúdo a todos com a graça e a paz que vem do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu lerei do verso de número 1 até o verso de número 12, mas a nossa exposição se concentrará nos versos de 9 a 12. Então eu peço que os amados acompanhem com atenção, pois esta é a palavra do nosso Deus, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Por favor, Pai, Tu que, de fato, ó Deus, está presente entre nós, te pedimos, ó Deus, que ouça as nossas orações e fale ao nosso coração, que mude a nossa mentalidade, ilumine nosso entendimento, Senhor, para que te conheçamos mais de forma experimental. Em nome de Cristo Jesus, assim nós choramos. Amém. Havia, há algum tempo na história da igreja, um costume de se escrever as orações que iriam ser feitas no culto. Alguns ouvem isso nos dias de hoje, e não ouvem com bons ouvidos, como que se engessasse o culto e fosse perder ali a naturalidade, o momento de fato especial onde Deus se faz presente. É verdade que isso pode acontecer, como também pode acontecer quando alguém ora sem escrever a sua oração, quando pode acontecer quando nós cantamos ao Senhor, fazemos qualquer outra coisa no culto. Mas esse costume surgiu no meio da igreja porque homens tinham a preocupação de que as suas orações fossem fiéis à Escritura, que as suas orações fossem cheias dela,
que as suas orações fossem organizadas e que as suas orações expressassem tudo aquilo que Deus requer numa oração. E se eles o fizessem, talvez pegos de surpresa, a probabilidade de que eles conseguissem fazer assim seria mais difícil. Não que seja pecado pedir a um irmão que ore sem que ele saiba. Não é esse o ponto. A questão aqui está diante de nós, meus queridos, uma oração que o apóstolo Paulo faz. Perceba que desde o verso de número 3, ele está dizendo: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E ele segue orando. No verso de número 9, ele diz: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade. E ele continua então essa oração. Perceba então que esta oração do apóstolo Paulo é carregada não só de teologia, mas também de fervor, de devoção ao Senhor. E aqui temos diante de nós algumas partes dessa oração que podemos aqui nos debruçar e então perceber e aprender do Senhor a orar. A primeira delas é a intercessão do apóstolo Paulo pelos colossenses, para que eles sejam completos de conhecimento da vontade de Deus. A segunda é a finalidade. Com que finalidade eles precisam ser completos desse conhecimento? E então, finalizaremos com aplicações finais. Volte os seus olhos então para o verso número 9. Vamos à primeira parte, onde aqui vemos a intercessão de Paulo pelos colossenses, por um pleno conhecimento da vontade de Deus. Veja que ele diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e em entendimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele estava tentando cativar os colossenses. Ele não plantou essa igreja. É Epáfras quem plantou essa igreja. Por isso ele é citado no verso número 7, quando diz: segundo foste instruído por Epáfras. Era um daqueles que foi acompanhado por Paulo, ele enviou, então fundou ali a igreja de Colossenses. E Epáfras chega até Paulo e começa a contar de problemas que ali estavam acontecendo na igreja. Como Paulo iria tratar sobre isso? Então Paulo começa a sua carta tentando cativar os colossenses. Ele diz, a primeira coisa que ele diz é: eu dou sempre graças a Deus. Antes de qualquer coisa, ele tinha algo mais a tratar antes, mas antes de qualquer coisa ele diz: eu dou sempre graças a Deus por vós. E então ele intercede. Ele diz: não cessamos, no verso 9, não cessamos, não paramos, não deixamos de orar por vós e de pedir. Veja que há algo interessante aqui. Antes de nós pedirmos, intercedermos, como Paulo faz aqui no verso de número 9, pedindo por alguma coisa que falta aos irmãos, ele dá graça. Nós devemos ser então incessantes na gratidão e incessantes naquilo que falta na vida dos nossos irmãos. Ambas as coisas estão aqui. E é interessante que, talvez ao ver o que falta, alguém diria: bom, mas isso então não vem da graça. Se eu estou falando de alguma coisa que falta, se eu estou vendo alguma coisa que falta na vida deles, e então eu estou buscando que Deus mude a vida deles, que Deus trate com eles, isso então não é algo gracioso, é algo pesado. Mas não é isso que Paulo fala. Ele começa o verso 9 dizendo: por esta razão. E nós devemos ligar isso ao verso número 6, onde ele diz que eles entenderam a graça de Deus, e por isso, uma vez que ele sabe que os colossenses entenderam a graça, uma vez que eles sabem que os colossenses entenderam como Deus reconduz o seu povo, não somente apontando o pecado, mas ele é um Pai gracioso,
que nos reconduz, nos muda a mentalidade e quebranta o coração pela sua graça. Então, é por isso, por esta razão, que nós também não cessamos de orar e de pedir por vós. A graça impulsiona a pedir, a dar graças pela vida deles. A graça impulsiona a pedir pelo que falta na vida dos colossenses. Perceba que Paulo também ele é muito organizado na sua oração. Ele começa dando graças, agora ele está pedindo. Perceba como ele demonstra uma preocupação sincera aqui. Gratidão, intercessão. E ele nos mostra que ele está falando com um Pai, com Deus pessoal. Ele não está apenas jogando palavras soltas. Ele está preocupado que Deus saiba o que está no seu coração. Ele então ora e se debruça. Essas são as palavras depois de um processo de considerar aquilo que os colossenses precisavam. E então Paulo coloca-as para fora diante de Deus. Elas são produto de um processo de amor que o apóstolo Paulo aqui traz diante do Senhor. Uma oração organizada. E não é exatamente isso que vemos lá na oração dominical, a oração do Pai Nosso, onde o Senhor Jesus nos mostra ali a introdução, depois ele nos mostra 3 petições relativas a Deus, depois 3 petições relativas a nós, quando começa dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Está muito organizado ali, a ordem, em primeiro lugar, o Senhor, Ele, venha ao teu reino, mas depois, porque podemos, há espaço na oração para pedir acerca do que nós precisamos, dá-nos o pão de cada dia, há uma organização na oração. A mesma coisa, o apóstolo Paulo, ele traz uma organização, porque ele está falando com alguém, com Deus pessoal. E esse trabalho do apóstolo Paulo é semelhante, inclusive, ao dos sacerdotes, que levavam 2 pedras nos ombros, 6 nomes escritos, 6 nomes das tribos escritas numa das pedras de um lado, 6 nomes na outra pedra do outro lado, e 12 pedras no peitoral, onde tinha o nome de cada tribo, mostrando o trabalho de um sacerdote, quando ele não somente levava sobre os ombros a responsabilidade de todo aquele povo, de representar aquele povo diante de Deus, mas também levava no coração aquele povo. O apóstolo Paulo diz, nós não cessamos de orar por vós e de pedir. Ele continua esse trabalho de ir até o Senhor e lá botar em oração. Mas Paulo não se compara a Cristo. Paulo era um pecador. Paulo foi inclusive confrontado em sofrimento. O Senhor Deus manteve a estaca, como ouvimos no sermão, na EBD hoje pela manhã, para que ele entendesse que a graça bastasse. Paulo era um pecador limitado. Paulo morreu. Mas Hebreus diz que Cristo é aquele que vive para interceder por nós. Ele continua levando os nomes de cada um do seu povo diante do Pai, com seus braços furados, lembrando que o sangue foi derramado em intercessão, e ele vive para interceder, diz o texto. Ele não dorme. Ele leva os nomes daquele que ele levou, inclusive na cruz. E agora ele leva diante do Pai, em oração. Mas perceba, esse conhecimento, esse pleno conhecimento, é isso que Paulo pede aqui. Ele intercede incessantemente por um conhecimento pleno. A ideia do pleno aqui é algo, sim, abundante, mas Paulo está tratando, inclusive, de um conhecimento que era completo. É interessante olhar o contexto dessa carta, porque Paulo estava lutando, provavelmente, contra o gnosticismo.
uma heresia que dizia que alguns poucos é que tinham a oportunidade de ter um conhecimento especial, um conhecimento místico no sentido negativo da palavra, e outros não, uma outra parte não, tinha um conhecimento mediano. E Paulo então diz: não, eu oro para que vocês transbordem de um conhecimento completo da vontade de Deus, um conhecimento em que pode ser alcançado por cada um de vocês. Essa é a oração dele. E ele então combate este gnosticismo na sua oração. Perceba que tudo está envolvido aqui nesta oração de Paulo. E ele diz: pelo pleno conhecimento da sua vontade, onde é que os irmãos iriam conhecer a vontade do Pai, senão naquilo que estava sendo escrito para eles? Ainda não tinham toda a Escritura, tinham o Antigo Testamento, iriam receber a carta aos Colossenses, eles tinham acesso, ainda que em parte, menos do que nós hoje temos, ao conhecimento da vontade de Deus que está na sua palavra. E é através dela, esta palavra que é simples, mas ao mesmo tempo, quando nós nos debruçamos sobre ela, se mostra profunda. Essa palavra que é como também um espelho que mostra quem nós somos, e se mostra que é exatamente a vontade de Deus para as nossas vidas. É pela palavra que eles teriam conhecimento completo de Deus. E muitos textos na Escritura mostram como Deus, pela palavra, manifesta seu conhecimento. Romanos 15,4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pelas consolações das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito, pela paciência que Deus demonstra na sua palavra, então, pelas consolações que Ele demonstra na sua palavra, pelo Espírito, é que nós podemos então ter esperança. É pela palavra dEle que Ele demonstra a sua vontade e manifesta ela até nós. E um texto muito conhecido, 2 Timóteo 3,16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação. Deus, como um Pai, nos educa. Ele conhece o nosso coração, Ele trata conosco, e Ele nos educa pela Escritura, que foi inspirada, ou melhor, expirada, soprada por Ele, a fim de nós, o homem, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta é a oração incessante de Paulo, para que todos tenham pleno, completo conhecimento. Mas para que ter esse conhecimento? Com que objetivo eles teriam esse conhecimento que é tão profundo? De quem é Deus, da sua vontade, esse conhecimento do Messias, em que tudo aqui é revelado na Escritura. E Paulo nos mostra essa finalidade no verso número 10, a partir dele. E aqui está o nosso segundo ponto, que a finalidade desse completo conhecimento da vontade de Deus é viver de modo digno do Senhor. Existe uma finalidade pela qual Deus se manifesta até nós, manifesta a sua vontade e seu conhecimento, e é então para que nós vivamos de modo digno dele. Paulo continua então no verso número 10, ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Com que finalidade? Viver, experimentar
para que vivamos de modo digno do Senhor. Esse conhecimento é para que andemos, né? Paulo usa essa palavra viver e andar em outros locais. E a ideia do andar nos mostra um hábito. Quando nós andamos fazendo certas coisas, nós somos lembrados por aquilo que nós fazemos. Quando nós andamos, fazemos muito algo, mostra que nós temos o hábito de fazer aquilo. Mostra que aquilo faz parte da nossa vida, da nossa identidade. E alguém então pode nos tecer e nos conhecer através daquilo que nós fazemos. Paulo então fala a fim de que andemos, a fim de que vivemos de modo digno do Senhor. Então viver é andar, é um hábito de vida, e isso para o seu inteiro agrado, não é segundo aquilo que pensamos, mas segundo aquilo que agrada a Ele. Não é isso que Paulo diz em outro lugar? Não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo para a glória de Deus. Não mais aquilo que me parece melhor, mas aquilo que agrada de fato a Ele. E há prazer, e isso que é maravilhoso, há prazer em reconhecer que isso não é o melhor, aquilo que eu penso não é o melhor, mas sim aquilo que Deus requer na sua palavra de mim. É isso que Paulo deseja para esses irmãos, que eles usem todo esse conhecimento, para que eles vivam, para o agrado, inteiro agrado de Deus. Mas talvez você então pergunte, de que forma? Como eu posso agradar a Deus? E essa é uma das partes que muitas vezes nos falta. Quando alguém diz, olha, isso, não faça isso, não faça isso. E a pessoa então entende que ela está errada, mas falta então a outra parte. Ok, eu entendi que eu não tenho que fazer isso, que isso não agrada a Deus. Mas o que então agrada a Deus? A educação do Senhor, ela é dupla. E não apenas Ele nos diz, vivam para a minha glória. Ele é específico. Ele nos detalha. E Paulo aqui faz a mesma coisa. Ele nos dá formas pelas quais nós podemos viver para o agrado de Deus. E ele começa dizendo, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. Aqui a ideia então de nós sermos como uma árvore, dando os frutos que Deus quer. Meus queridos, nós sabemos que uma árvore não dá frutos sem que ela seja regada e trabalhada. Talvez você olhe para a sua vida e se compare com um outro crente e fique triste, porque você não tem tantos frutos. E às vezes nós olhamos para irmãos que já são mais experientes e por vezes nós podemos pensar que eles já foram gerados em Cristo daquela maneira, ou na verdade isso não procede. O Senhor deu graça a eles para que eles fossem se esforçando, labutando o seu coração, que é tão pecador quanto o meu e o seu. Que eles fossem entendendo a vontade de Deus, e então trabalhando o seu coração, e então eles vão frutificando no tempo. A semente, quando ela é plantada, ela demora um tempo para nascer a árvore, as folhas e depois o fruto. Tudo tem o seu devido tempo. Frutificando em toda boa obra. Como você deve viver para o inteiro agrado de Deus? Cuide do seu coração, frutificando, fazendo com que ele frutifique. E em nosso coração, como diz Provérbios, nós devemos guardá-lo, porque dele prossegue toda a fonte da vida. Nele, então, estão tudo aquilo
que nós vivemos. Por isso Paulo fala em toda boa obra. Em tudo que você fizer, procure frutificar para Ele. Labute para isso. Mas é óbvio que isso não vem de nós. Nós damos frutos, mas é porque nós estamos enxertados na verdadeira videira, que é Cristo. É por causa dele, é por causa do alimento que sorvemos, inclusive domingo após domingo, que nós podemos frutificar. Não olhemos então para nós mesmos tentando produzir frutos, porque não iremos produzir. Vem dele este alimento para frutificar em toda boa obra. Esta é uma forma pela qual nós devemos viver pelo inteiro agrado de Deus, frutificando em toda boa obra. Mas Paulo então continua dizendo, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não apenas se preocupe em ter frutos, mas que cresça, mas que desenvolva. E por vezes os cristãos eles estagnam, ainda quando dão frutos, e não se preocupam em sempre desenvolver e crescer neste conhecimento que já tem, que é completo de Deus. Não só frutificando em toda a boa obra, mas também crescendo no pleno conhecimento da vontade de Deus. É um ciclo, digamos, não vicioso, mas virtuoso. É verdade que nós precisamos ser humildes para, por vezes, admitir que nós precisamos crescer. É verdade que precisamos ser humildes para, por vezes, reconhecer que nós estamos querendo ser suficientes em nós, no estado espiritual que nós achamos que está bom. Mas a nossa estatura não é a nossa, é a de Cristo. Por isso nós então devemos crescer neste conhecimento. Não só frutificando em toda boa obra, não só crescer no pleno conhecimento de Deus, mas Paulo continua sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Há grande redundância aqui nas palavras de Paulo, mas é uma redundância proposital. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Onde está a tua força? Por vezes os maridos tentam segurar as famílias nos seus próprios ombros e esquecem-se do Senhor. Eles sucumbem. Ou por vezes, eles simplesmente não buscam se fortalecer nessa força. Ser fortalecidos com todo o poder, segundo a força desta glória. E vemos quão fracos eles estão guiando as suas famílias. Ora, meus irmãos, esta é a graça. Lembremos do início, Paulo ele lembra da graça que esses irmãos entenderam. Esta graça não os leva a viver uma vida que confia no seu braço, mas essa graça também não os leva a ser medíocres, a ser uma pessoa de quem se olha e se lamenta. E como nós, especialmente homens, precisamos nos arrepender disso. Como não somos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Mas não somente os homens, todo o restante da igreja. Quantas vezes nós, quando estamos nas tribulações da vida,
nós simplesmente queremos desistir. Nós simplesmente esquecemos que o nosso Deus nos proporciona uma forma de que nós encontremos a sua vontade, para que sejamos fortalecidos com todo o poder, segundo a força desta glória. A glória do nosso Deus se torna pequena demais para nós, ou até mesmo perdemos de alcance, de vista. Ficamos cabisbaixos e nem conseguimos olhar para cima. O apóstolo Paulo nos lembra que nós precisamos então viver deste modo digno, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Mas ele encerra nos falando de uma última forma que nós podemos viver para o inteiro agrado do Senhor. Diz no finalzinho do verso 11: com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. É interessante que Paulo, ele orou dando graças a esses irmãos, por esses irmãos. E ele não faz isso de forma insincera, ele não faz isso de forma meramente por fazer. Ele está realmente sendo sincero na primeira parte, mas agora ele sabe que todo crente, ele precisa crescer, ele precisa sempre de algo mais em Cristo. E especialmente, irmãos, esta última parte, ela nos rouba o crescimento espiritual, quando nós deixamos de ser gratos a Deus, com alegria. Os irmãos lembram do povo no deserto. Eles acabaram de sair. O Senhor acabara de fazê-los passar pelo Mar Vermelho a pés enxutos. E eles já reclamavam, porque não tinha água, porque não tinha carne. No meio das lutas. E nós somos esse povo que ainda peregrina. E perceba que então a ingratidão causa o oposto da alegria em nosso coração. A ingratidão seca o nosso vigor espiritual. A ingratidão nos faz, é como um verme, e tudo o que nós tocamos se torna insosso. Tudo o que nós lidamos se torna insosso e falta algo. Nós experimentamos o oposto da alegria. E é por isso que Paulo ora, pedindo que aqueles irmãos fossem gratos a Deus Pai, com alegria. Nós perdemos muitas coisas quando nós vivemos de modo digno do Senhor. Vocês lembram que o Senhor Jesus disse que o rei, quando vai à guerra, antes ele deve fazer as contas para saber se com muitos soldados ele irá, com a quantidade de soldados que ele tem, irá poder vencer, ou se é melhor ele pedir logo paz. E o Senhor Jesus ali nos ensina que a vida cristã tem um preço, não que nós podemos comprar a vida cristã, mas que ao iniciarmos a vida cristã, nós já assinamos um contrato de que nós sabemos, ou pelo menos deveríamos claramente entender, que nós teremos dificuldades pela frente. E quando então vivemos e nos colocamos a viver de modo digno para o inteiro agrado do Senhor, vem então as dificuldades. Contudo, elas vêm da mão do Senhor, nosso Deus e Pai. E se vem dele, nós devemos ser gratos. Se vem dele, ainda que nos doa, e nós ouvimos de forma abundante hoje, inclusive
na escola dominical, acerca de como o Senhor Deus trata com o seu povo no sofrimento, pelo sofrimento, e te livrando também do sofrimento. Tudo isso vem dele. E se vem dele, então nós devemos ser gratos, porque ele sabe daquilo que nós precisamos. E é por isso que Paulo orienta, ele ora para que aqueles irmãos fossem gratos a Deus Pai, com alegria. Eles fossem gratos, mas não de forma desonesta, não apenas da boca para fora, mas eles de fato se alegrassem, sabendo que o que estavam passando vinham das mãos do Deus Pai. E muito mais, irmãos, porque por mais que percamos nesta vida, nada se compara àquilo que nós já temos, e de forma absoluta, nós daqui a pouco iremos lançar mão, quando Cristo vier. Por isso Paulo diz, não somente com alegria, dando graças ao Pai, ele diz que vos fez, o Pai vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós temos uma herança. Cristo morreu, o Filho morreu, e então a herança vem para nós. Ele mesmo disse, eu vou preparar lugar para vós. E então, por mais que nós percamos nesta vida, nós já temos um tesouro que não pode estragar e nem enferrujar na vida eterna. Ainda que você considere perdas, é como se você tivesse uma conta muito maior. O dinheiro ainda está lá, você ainda não pode lançar mão dele. Mas logo logo você terá. É uma ilustração para que nós sempre lembremos da herança que o Pai preparou através do seu Filho. E perceba que isso não vem de nós. Paulo diz que o Pai nos fez idôneos. Ele nos fez aptos. Nós não compramos a vida eterna pelo conhecimento, inclusive, que nós podemos ter. E Paulo está falando exatamente de uma forma como eles deveriam viver para o agrado dele, do Pai. Depois de ter esse conhecimento, eles não poderiam usar esse conhecimento para comprar alguma coisa do Pai, inclusive a vida eterna, porque o próprio Pai é quem deu essa herança para eles. Esse conhecimento, na verdade, deveria servir para que eles vivessem em humildade e expectativa do retorno de Cristo, para que as coisas nessa vida, por mais úteis que elas possam ser, elas tenham o seu valor pequeno diante da herança eterna. E eu e você vivamos como peregrinos. Você sabe como é veranear? Lá no Nordeste, eu não sei se em outros locais, nós utilizamos esta frase, né? Veranear. Que é exatamente alguém que tem uma casa perto da orla, então ela, quando é no verão, geralmente é a época de férias, ela então vai para esta casa e ela veraneia. E quando ela faz isso, tudo ali é passageiro. Ela não se preocupa tanto em armar ali um local tão confortável. É passageiro. Ela não se preocupa, às vezes, nem mesmo em comprar o melhor, porque ela sabe que não vai demorar muito tempo ali. Nós temos o melhor na herança que o Pai nos deu. Meus irmãos, diante desta oração do apóstolo Paulo, que aplicações nós temos para as nossas vidas? Diante desta oração em que ele ora intercedendo por um conhecimento completo, e que ele ora para que esse conhecimento ele tenha uma finalidade objetiva.
E não é para a nossa glória, não é para a nossa exaltação. Esse conhecimento é para que eles frutifiquem toda a boa obra, para que eles cresçam no pleno conhecimento de Deus, para que sejam fortalecidos com o poder, para que sejam gratos. Esta é a oração de Paulo. E que aplicações ela então nos traz? Em primeiro lugar, como nós devemos mudar a forma como nós oramos. Por muitas vezes as palavras saem de forma tão impensadas das nossas mentes, como se nós não estivéssemos falando com alguém. Quando alguém vai até você e te fala coisas sem sentido, você se sente diminuído. Porque afinal de contas você se sente como se você estivesse perdendo tempo com aquela pessoa. Afinal de contas você é uma pessoa, você conversa, você raciocina. Mas assim é com o Senhor. Quando nós vamos até Ele, por muitas vezes vem a fome, vem sono, vem vontade de ir ao banheiro, tantas coisas. E nós falamos rapidamente palavras. E diminuímos aqueles que não é meramente humano, mas é dele que nós viemos. O Senhor é um Deus pessoal. Paulo sabia disso. E ele então fala de forma não somente meramente organizada. Não há aqui uma forma, um esqueleto morto nesta oração de Paulo. Esta ordem aqui, ela é preenchida com devoção. E é exatamente assim que devemos orar. Como têm sido as tuas orações? As tuas orações particulares, as tuas orações em família. Como vocês oram, pais, os seus filhos irão aprender a orar. Se vocês oram de forma mecânica, eles irão perceber isso. Eles irão copiar isso. E como se torna difícil, não é verdade? Quando nós percebemos que precisamos temer mais ao Senhor na oração, porque afinal de contas não se trata apenas da nossa piedade, mas agora temos os filhos. Nós precisamos ter diante de nós esta que é uma dádiva. O Pai nos dá lugar diante dele em oração. Então nós precisamos fazer de forma como quem fala com uma pessoa, de forma devota, de forma organizada. Mas em segundo lugar, nós percebemos aqui que Paulo, antes de começar o primeiro versículo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele já sabia de pecados e problemas que haviam naquela igreja. Ele já sabia de virtudes que aqueles irmãos precisavam desenvolver. Mas perceba que não é a partir delas que Paulo começa. Paulo começa dando graças. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, diz o verso 3. E como nós temos dificuldade, irmãos, quando nós percebemos algum irmão que tem uma conduta que não está agradando ao Senhor, ou até mesmo alguma prática que nós não concordamos, como nós temos dificuldade de quando nós vamos orar por eles, quando nós oramos, de começar dando graças pela vida desse irmão. Mas essas graças que Paulo dá aqui não são meramente formais, elas não são insinceras. Paulo não está aqui
Como se ele tivesse, puxa, eu tenho que dar graças, eu tenho que ser grato pela vida desses irmãos, então, Senhor, graças a Deus. E depois ele parte, então, para pedir pelo que eles precisam. Paulo olha, inclusive o que ele fala, nós não expusemos, mas o que ele dá, pelo que ele é grato pela vida daqueles irmãos, são 3 virtudes mais faladas aqui, pelo menos no Novo Testamento: a fé, a esperança e o amor. Paulo pensou, não somente pensou, Paulo, ele considerou, ele olhou para aquele relato de Epáfras, ele ouviu e ele identificou virtudes pelas quais ele era grato a Deus. Paulo está sendo sincero. Quando você pensa em algum irmão que está precisando de mais graça, de mais virtude, de uma correção do Senhor, você consegue ser grato de forma sincera pela vida dele? Você consegue identificar virtudes de Cristo na vida dele e louvar a Deus por elas? Ou você pega parte dele que é pecado e transforma no todo dele? Como é que você enxerga? Perceba, Cristo, o Pai, o Espírito não nos tratam assim. Olhe para esse momento. Você está diante da presença dele. Ele sabe de todos os seus pecados. Ele sabe dos pecados que você não fala nem para sua esposa ou seu esposo, ou seus filhos. E mesmo assim ele traz você até a presença dele. Ele tem prazer em que você esteja aqui. Isso não é insincero, isso é verdade. Ele é grato pelos filhos que o Pai tem, pela obra dele. Então nós devemos imitar o nosso Deus. Ele não vê os nossos pecados tão grandes quanto poderiam ser vistos. Ele lança-os no mar de esquecimento quando nós nos arrependemos. Nós devemos aprender com o nosso Deus e ensinar isso aos nossos filhos. Mas percebamos nós também, ministros, presbíteros, de uma forma específica, como nós precisamos ainda continuar o legado que Paulo continuou dos sacerdotes e levar até a presença do Senhor Deus as ovelhas que Cristo comprou com seu sangue. Como isso deve pesar em nossos ombros de fato. Aquele oficial que não sente o peso da responsabilidade por ter que representar o povo do Senhor diante dele, do trabalho que é lidar com a igreja, das dificuldades também. Ele não está tomando este legado, mas não apenas dores. Lembrem, as pedras não estavam apenas sobre os ombros do sacerdote, estavam também no peitoral. É como um trabalho de pai e mãe, que é difícil, que cansa, mas que se você olhar para trás, você dirá: eu faço tudo de novo. Da mesma maneira, nós oficiais devemos fazer como o apóstolo Paulo, orando, e perceba que ele não ora apenas uma vez, ele diz: não cessamos de orar por vós e de pedir. É bem verdade que Cristo está diante do Pai, orando, sem cessar. Ele vive para interceder. Mas é bem verdade que ele colocou oficiais dele na igreja para orar pelas ovelhas dele. Maridos,
Vocês têm feito isso pelas suas famílias? Vocês têm orado de forma incessante? Vocês têm carregado nos ombros a responsabilidade espiritual de santificar o coração das suas esposas? De olhar para elas e ver que elas deveriam ser mais santas pela sua instrumentalidade, e não são porque por vezes você não se preocupa espiritualmente com a vida delas? Você tem sentido esse peso? Ou você simplesmente diz, não, é do pastor isso, é do presbítero? Você faz isso por amor? Intercedendo? Inclusive pela conversão dos seus filhos? Aqui há diante de nós um chamado, homens. Mas perceba que é um consolo. Os sacerdotes, Paulo, os oficiais, são figuras de Cristo, por assim dizer. Eles não conseguem carregar o peso das almas. Só um conseguiu carregar o peso das almas do seu povo. Foi aquele que foi até a cruz. E ele ficou afastado dos homens e afastado de Deus. Ele é o forte que consegue carregar as almas das nossas esposas, dos nossos filhos. É por isso que ele vive para interceder. Ele é o perfeito sacerdote. É dele que depende a salvação das almas. Ele é tanto o sacrifício quanto também o sacerdote. E nisso nós podemos descansar. Se você tem marido, cuidado da sua esposa e feito por onde, mas ainda assim não há resposta devida, descanse em Cristo. Continue labutando, mas descanse em Cristo. Se vocês pais têm lutado pelas vidas dos seus filhos, mas não tem tido o efeito de que eles então venham até o Senhor, lembre-se, só um consegue carregar as almas nos ombros e no coração, é Cristo. Descanse nele e continue buscando força nele. Em último lugar, eu termino com esta aplicação, meus queridos. Cristo é suficiente. Era isso que Paulo queria ensinar quando ele orava para que eles fossem completos do conhecimento de Deus. E talvez nós olhemos para o Evangelho por vezes e vejamos simples demais. Não é. Ele é suficiente para nós, para que nós vivamos o nosso trabalho para a glória dele, a nossa família para a glória dele, a criação de filhos, o casamento e tudo mais para a glória dele. Nós não precisamos de uma outra experiência mística, como alguns ali na igreja de Colossenses estavam ensinando. Nós precisamos de Cristo, então somente dele, e é acerca dele que toda a Escritura fala. É só dele que nós precisamos. E é nele que nós devemos nos sentir completos. Seja lá o que for, não pode completar a sua alma. Somente Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.